Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Eis que surge o cálculo da pena que Bolsonaro pode ser condenado. Sim, sim, já os advogados já estão calculando, né, como pode ser o dia seguinte, né? Vamos dizer assim, como no mercado de valores, na bolsa, quando, digamos assim, uma empresa está para ser privatizada, o mercado precifica o valor da ação. Muitas vezes, quando ela é privatizada, já não há mudança, porque já foi o que o mercado chama de precificado o novo valor, já foi antecipado. E eles sempre ficam muito felizes quando alguma empresa é privatizada. E, em geral, o que se espera é que uma ação suba de preço, mas às vezes ela até cai, porque já esperava-se que a privatização fosse de um jeito e foi do outro, e aquele valor que deveria ter subido no dia da privatização já subiu 1, 2, 3 meses antes. A prisão de Bolsonaro, queridas, queridos e queridos, já está sendo precificada no mercado jurídico. Já está sendo dada como certa, como algo quase que como o continuar de um processo que foi muito bem estruturado por Alexandre de Moraes e que resultou num amontoado de provas, num conjunto probatório, como dizem os juristas, muito forte, com grande musculatura. O Ivan Longo, nosso repórter, fez uma matéria ouvindo dois grandes juristas a respeito disso. Eu vou aqui trazer para vocês um pouco dessa reportagem do Ivan e da opinião entre eles do meu amigo Fernando Fernandes. Olha só, o que se coloca, o que o Fernando Fernandes, quem não sabe, o Fernando é doutor pela Universidade Federal Fluminense, né, e é mestre em criminologia do direito penal, não é ele é doutor em ciência política e mestre em criminologia do direito penal, não é, além de um grande advogado, é um jurista e um acadêmico. Né? Ele afirma que o Bolsonaro incorreu em uma continuidade deletiva ao convocar os atos por várias vezes, né, depois do ministro Alexandre de Moraes ter lhe pedido o passaporte, de alguma maneira sinalizado que poderia estar caminhando nos próximos dias uma prisão preventiva. Trocou a prisão preventiva pelo passaporte, para falar: olha, não vou te prender ainda, mas se contenha. E ele está fazendo o contrário. Olha o Fernando Fernandes diz: a decisão que mandou colher o passaporte, impedindo o Bolsonaro de sair do país e a não comunicar-se com outros investigados, são medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal. Substituem a prisão por medidas menos gravosas. Significa que, primeiramente, o ministro entendeu os pressupostos para a prisão preventiva e que havia, naquele momento, possibilidade de substituição. Ou seja, ele falou: eu posso mandar te prender, Bozo, mas, por enquanto, há outras medidas para substituir por essa. O passaporte e a não comunicação com pessoas da organização criminosa que você pertence, incluindo o presidente do seu partido, PL, Valdemar da Costa Neto. Aí segue o Fernando Fernandes. Mas Bolsonaro, ao convocar um ato depois da manifestação do Malafaia, reafirmando que o Alexandre de Moraes deveria ser preso, tem por objetivo criar um constrangimento em repetição do que fez no dia 7 de setembro de 2021, em que afirmou que ou o ministro se enquadrava ou saía do STF, que não cumpriria mais suas ordens.
Não é possível fazer um corte do passado com o presente. Há poucos dias, Bolsonaro repetiu em uma live os ataques às eleições. Há uma continuidade deletiva que torna possível a sua prisão. E aí, na mesma linha, o Sérgio Augusto de Souza, também advogado criminalístico, com atuação na execução penal, diz o seguinte: o artigo 312 do Código de Processo Penal, CPP, deixa claro que a prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública, a instrução criminal ou aplicação da lei penal, quando a prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Bolsonaro é uma ameaça, está organizando atos. A postura de Bolsonaro a convocar um ato aparentemente pacífico representa perigo gerado pelo estado de liberdade, colocando em risco a instrução criminal devido à proibição de contato entre os investigados e ameaça a ordem pública ao inflamar seus seguidores contra as instruções democráticas. Bom, eles estão dizendo, pode prender agora e depois. Vejam agora que é aí que a gente chega para o título do nosso thumb de hoje. Independente de uma eventual ordem de prisão preventiva, Jair Bolsonaro é investigado por crimes que, somados, podem lhe render 29 anos de cadeia. Após a conclusão da investigação da Polícia Federal, o presidente pode ser indiciado e julgado pelos seguintes delitos, que podem dar... Vamos lá. Associação criminosa. O crime está previsto no artigo 288 do Código Penal brasileiro, consiste em associarem-se 3 ou mais pessoas, organização criminosa, né, para o fim específico de cometer crimes. A pena pode variar de 1 a 3 anos. Violência política, previsto no artigo 359 do Código Penal brasileiro. A violência política se caracteriza por emprego de violência física, sexual, psicológica, o exercício de direitos políticos a qualquer pessoa, razão de seu sexo, raça, cor, etnia ou procedência nacional. A previsão de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O golpe, né, do 8 de janeiro. O crime previsto no artigo 359 do Código Penal brasileiro consiste em tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. A pena pode variar de 4 a 8 anos. Golpe de Estado. O golpe de Estado caracteriza-se por tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído conforme o Código Penal brasileiro, e a previsão é de reclusão de 4 a 12 anos. Só esses crimes poderiam gerar 29 anos de cadeia para Bolsonaro. Mas não estamos discutindo o crime de genocídio, como lembrou o deputado Rogério Correia, né? Tem tudo que foi feito na pandemia, que não está nesse processo, mas que pode vir a ser, sim, né? Sim, se espera, investigado e punido, porque 700 mil pessoas morreram no Brasil na pandemia, quando a gente podia ter tido uma mortalidade, quando muito, de 250 mil, 300 mil. Poderíamos ter evitado aproximadamente 400 mil vidas. 400 mil brasileiros e brasileiras poderiam estar aqui vivendo, né, e com as suas famílias, com seus filhos, com seus netos, com, enfim, seus irmãos, com seus amigos. E isso não acontece hoje. E, infelizmente, uma parte daqueles que perderam essas vítimas estão tão intoxicados pelo bolsonarismo que não percebem isso. Muitas dessas mortes foram naturalizadas. Mas o crime de lesa pátria, vamos dizer assim, já prevê 29 anos de prisão para Bolsonaro, e essa é a notícia do dia. Enfim, era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todas.